Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Yasmin e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente está com o terceiro episódio de Relatos Sobrenaturais. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que comentou lá no outro vídeo e que se inscreveu no canal por causa dele. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Então, sem mais delongas, trago para vocês mais 3 historinhas de terror que aconteceu comigo durante a minha infância, adolescência e fase adulta. Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira história aconteceu quando eu tinha os meus 10 para 12 anos e nessa época eu dividia quarto com as minhas irmãs. Naquela época também eu não tinha uma cama própria. Eu gostava de dormir com o colchão no chão porque era melhor para as minhas costas e as minhas irmãs dormiam em camas, uma de cada lado, então eu ficava no meio. Nesse dia estava todo mundo já se preparando para dormir quando me deu muita vontade de ir no banheiro. Então eu fui, fiquei um tempinho lá e quando eu voltei para o quarto, as minhas irmãs estavam morrendo de medo, embrulhadas dos pés à cabeça. Na hora eu liguei a luz do quarto e entrei. Então elas tiraram a coberta de cima e falaram: Yasmin, graças a Deus que você voltou. A gente tava morrendo de medo. Então eu perguntei o porquê, o que tinha acontecido. E então elas me contaram que quando eu saí pro banheiro, um homem se sentou na minha cama e ele segurava uma espécie de tridente, né? Só que ele fazia um movimento muito estranho com a mão, era virada tipo assim, só que era toda reta e era muito estranho. Eu não consigo fazer porque dói, mas era totalmente reto e assim. Gente, quase que não vai. Mas enfim. E elas falaram que esse homem, com essa posição, ficava olhando para elas. Então ele olhava para a esquerda e depois ele olhava para a direita. E elas ficaram extremamente aterrorizadas. Foi por isso que elas então se embrulharam dos pés à cabeça e ficaram esperando até eu voltar pro quarto para poder ligar a luz. Agora tá na hora do segundo relato. E quem assistiu o vídeo número 2, onde eu falo sobre a casa da minha tia, sobre o quarto dos manequins, lá eu falei que eu tive uma experiência demoníaca. Bem, essa na verdade foi a segunda experiência, porque a que eu vou contar pra vocês agora foi a primeira que eu tive e a mais assustadora, e ela aconteceu quando eu tinha 18 anos. Bem, nessa época eu ainda dividia quarto com as minhas irmãs e eu estava extremamente cansada desse dia. Eu lembro que eu só queria literalmente me jogar na cama e dormir. Então todo mundo foi para os seus quartos, todo mundo foi descansar. E eu lembro benzinho que eu literalmente só caí assim na cama. Não liguei televisão, não liguei luz, não liguei nada. E o meu olho espiritual abriu nesse momento. O pior momento, né, pra aparecer, né, mas enfim. Bem, o meu olhar espiritual abriu. E o Espírito Santo de Deus falou para mim orar, porque tinha uma coisa ruim lá no portão de casa. E nesse momento eu comecei a enxergar essa coisa ruim. Parecia como se eu estivesse lá fora vendo essa mulher no portão e não deitada na minha cama. Acontece que era uma mulher extremamente linda, muito linda, ela era muito sensual. Ela usava um vestido vermelho, batons vermelhos também, e ela tinha cabelos pretos curtos. Ela era muito, muito sexy, sério. Ela tinha muito adornos também de ouros, né, pulseiras, brincos, enfim, ela era uma mulher linda. Só que ela tinha uma legião com ela. Essa legião gritava, chorava, era o puro sofrimento. E não era só criança, era também idosos, era homens, mulheres, era tudo misturado. Então essa mulher lá no portão de casa, ela começou a entrar para dentro da minha casa. E nessa hora os cachorros daqui de casa começaram a latir
muito. O meu pai então foi lá fora ver, pra ver se tinha alguém no portão mexendo com eles, mas não tinha ninguém, então ele entrou. Só que eu continuei vendo essa mulher. Os cachorros então, eles ficaram acuados e foram para debaixo da janela do meu quarto latir. Eles ficaram totalmente desesperados. E então, do nada, eles pararam de latir. E eu só escutei depois eles chorando, saiu correndo, deram a volta no quintal, foram para a parte de trás da minha casa, chorando de medo. E bem, naquele momento eu fiquei extremamente apavorada, porque eu não conseguia me mexer, eu estava inteiramente paralisada, e não era paralisia do sono, eu não estava sonhando, eu estava acordada na hora que tudo isso aconteceu. E eu queria muito levantar para ir ver meus cachorros, mas eu estava tão aterrorizada que eu mal conseguia respirar. Nessa hora a minha pressão caiu muito e eu fiquei extremamente gelada. Eu comecei a suar frio. Acontece que essa coisa parou na janela do meu quarto e começou a falar comigo. E ela falava em latim. E por incrível que pareça, naquele momento eu entendi tudo o que essa mulher falava. Só que eu não sei falar latim. Eu não entendo latim. Então ela começou a falar um monte de coisa que, infelizmente, hoje eu não lembro mais exatamente o que ela disse. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com Deus e diabo e alguma coisa a ver com mistérios, mas eu não lembro mais exatamente qual foi a mensagem que ela me disse. Enquanto ela falava aquelas coisas, eu comecei a entrar em puro desespero. Era um medo tão grande, gente, vocês não têm noção. Era um medo tão grande que parecia que, sei lá, que minha alma ia sair pra fora do meu corpo. Eu não consigo explicar. Foi uma coisa assim de outro mundo mesmo. Então ela começou a passar a mão pra janela do meu quarto. Janela do meu quarto. Ok, pessoal, voltando. Então eu comecei a orar muito e pedir para Deus me tirar daquele medo, daquele pavor que eu tava sentindo, que eu queria simplesmente sair daquilo porque eu não tava aguentando mais ficar ali. Então, quando a mão dela já tava quase todo para dentro da janela, eu simplesmente dei um pulo da cama, peguei o meu colchão e fui direto pro quarto dos meus pais. Eu não contei nada para eles na hora, simplesmente só deitei e dormi porque eu realmente estava muito cansada e eu estava muito apavorada. Quando foi no dia seguinte, de manhã cedo, eu contei o que havia acontecido e a minha irmã começou a me zoar muito, a minha irmã do meio. Ela começou a rir, falar que eu era muito medrosa e etc. E que aquilo era nada a ver. E o que aconteceu? Quando foi naquela mesma noite, aquela mesma mulher apareceu para ela. Só que diferente de mim, ela deu um grito no meio da noite. Ela puxou com tudo assim a cortina e deu um grito. Ai, Yasmin, a mulher quer entrar aqui na janela. E então, nessa hora, eu olhei pra ela e falei, vai zombar de mim. Tu falou que era mentira, falou que eu tava inventando. Agora é ela que veio falar contigo. Bem, eu não sei que entidade era aquela, mas conversando com algumas pessoas, contando essa história, elas chegaram a me contar que poderia ser a Pombagira. Eu não sei, tá? Mas é o que as pessoas me falaram. Ok, pessoal, e assim agora a gente chega ao terceiro e último relato desse vídeo. Bem, esse relato ele aconteceu alguns dias depois da história que eu acabei de contar pra vocês da mulher na janela. Bem, era uma sexta-feira à noite quando eu e a minha irmã do meio decidimos juntar as nossas camas e dormir juntas porque nós estávamos com medo. Quando foi de manhãzinha cedo, no sábado, umas 7h30 da manhã, a minha irmã caçula acordou, foi pro banheiro e fez todo o seu ritual matinal, que é escovar os dentes, tomar banho e etc. Depois que ela saiu do banheiro, que ela voltou pro nosso quarto,
ela simplesmente deu o grito mais horroroso que eu já escutei em toda a minha vida. Gente, sério, eu nunca escutei um grito de desespero e medo tão feio, tão, sabe, apavorante. E foi tão assustador que eu e minha irmã, a gente acordou na hora e começamos a gritar também. Então foi uma coisa muito feia. Nessa hora, a minha mãe e meu pai vieram correndo do quarto deles e foi ver a gente para saber o que estava acontecendo. A minha irmã caçula então começou a chorar muito e começou a pedir perdão para minha mãe por ter gritado tão cedo, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, e ter acordado todo mundo daquela forma. A minha mãe então falou para ela que estava tudo bem e que ela deveria se acalmar, porque senão ela ia ter um ataque, porque ela estava muito pálida. E então essa menina, ela ficou aterrorizada e ela não queria mais entrar no quarto. O meu pai nem entrou, meu pai ficou no corredor olhando de relance para dentro do quarto, porque ele ficou morrendo de medo de ir lá ver o que estava acontecendo. Beleza, a gente não conseguiu dormir mais, decidimos levantar e começar nossa rotina mais cedo e decidimos não falar sobre o assunto naquele momento. Quando foi à noite, eu criei coragem e perguntei para minha irmã caçula o que tinha acontecido, por que ela tinha gritado daquela forma. Então ela me contou o seguinte: depois que eu voltei do banheiro, eu vi um homem sentado do lado da minha cama e ele estava me encarando. E então ele fez um movimento muito estranho que eu nunca vi um ser humano fazer antes. E aquilo me deu tanto pavor que eu gritei na hora. A gente ficou assim um pouco chocada com a história, né? Porque a gente tava lá na hora, né? A gente gritou junto com a menina. Mas pra quebrar um pouco o clima, a gente começou a zoar a minha irmã e começou a rir da situação para que a gente não ficasse com tanto medo. Fomos dormir naquela noite, ficou um clima extremamente tenso, estranho no quarto, a gente não conseguia ficar sem a luz desligada. A gente demorou para dormir até, e finalmente quando a gente pegou no sono, quando foi umas 2 horas da manhã, a minha irmã caçula começou a me chamar. Yasmin, Yasmin! E eu acordei e falei, o que foi? Então ela apontou e perguntou, Yasmin, o que é aquilo na janela? Então é isso, pessoal. Esses foram os 3 relatos de hoje. Lembrando que todos eles aconteceram, tá? Todos eles são reais. Eu conto pra vocês de uma forma mais leve, mais tranquila. Mas a verdade é que enquanto eu conto isso pra vocês e eu lembro dessas histórias, eu fico extremamente assustada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foram 3 histórias rapidinhas para vocês, mas que são muito cabulosas, tá? Qualquer dúvida ou sugestão, é só vocês comentarem aqui abaixo. E o próximo vídeo de relato vai ser um vídeo extremamente pesado, um vídeo que eu estava segurando para postar, mas vou postar. E ele vai conter filmagens, sim, vai ter fotos e filmagens das coisas sobrenaturais que a gente conseguiu pegar. Então, eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Se você gostou do vídeo e ainda não está inscrito no canal, por favor, não esqueça de se inscrever e de compartilhar com os amigos de vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Bye, bye!